Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai fazer resoluções de exercícios conforme pedidos aí dos nossos colegas lá da faculdade de medicina da UPAP, Cidade do Leste, Paraguai. Mais especificamente a turma do primeiro B. Então hoje a gente vai fazer formulação de sais. Mas antes da gente começar a resolução, já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal. Assim vocês vão estimular para que eu faça mais vídeos aí para a gente poder ir trocando ideias, adquirindo conhecimento e facilitando nossa aprendizagem aí dessa carreira aí que a gente tanto almeja. Então vamos seguir. Nós vamos falar sobre a resolução dos exercícios de química que a gente está tendo em aula. E nós vamos observar aqui que o nome do primeiro elemento ele termina com o sufixo uro. E tem que ter em mente que todo elemento que termina com uro, no caso dos sais, por exemplo, aqui do bromuro, o bromuro é derivado de um ácido bromídrico. O cloruro é derivado de um ácido clorídrico. O fluoruro é derivado de um ácido fluorídrico. Então, com base nessas informações, a gente vai seguir formulando esses compostos aqui. Então, bromuro de cálcio, qual que é a regra principal? A gente pega o nome do segundo elemento e já coloca ele na fórmula. O bromuro, ele é derivado de um ácido bromídrico. Quando ele é derivado de um ácido bromídrico, a gente vai usar sempre a menor valência. Então, do bromo, a valência é 1. E do cálcio, a gente vai pegar aqui, é a valência 2. Então, a fórmula fica dessa maneira. Cloruro de alumínio, coloco primeiro o elemento que vem por segundo e depois eu coloco o cloro. Como o cloro é derivado de um ácido hidrácido, ou seja, o ácido clorídrico, a gente vai pegar a menor valência do cloro, que é 1, e vamos deixar aqui no AL. E do alumínio é 3, então a gente coloca aqui. Cloruro de cálcio, de novo, Ca, e o cloro. A menor valência do cloro é 1, e a do cálcio, 2, então fica assim. Cloruro de prata, novamente, prata, Ag, e o cloro, Cl. Qual é a valência do cloro? A gente já sabe que é 1, e a valência da prata também é 1, então a fórmula fica assim. O cloruro niqueloso, níquel, primeiro, e o cloro depois. Valência do cloro, 1, valência do níquel, como ele é niqueloso, então a gente vai pegar a menor valência, que é 2, e aí a gente coloca aqui. Pronto. Fluoruro de zinco, eu vou passar para cá. Eu vou colocar primeiro o símbolo do zinco. Qual é a valência que o zinco atua? 2. E do flúor, valência 1. Então vai ficar assim. Vamos passar para mais alguns exercícios. Ioduro ferroso. Então, ferroso. Se é ferroso, está atuando com qual valência? Valência 2, que é a menor. E o iodo, qual é a valência do iodo? Nós vamos pegar aqui a menor valência, 1. Então, no ferro fica assim e do iodo fica dessa maneira. Ioduro plumboso. Do plumboso é a seguinte forma. Plumbo é o chumbo. E o iodo. Qual é a valência do chumbo? Ele está usando a menor valência dele. Por quê? Porque ele está como oso, sufixo oso. Então, vamos pegar aqui, plumboso. A menor valência do chumbo é 2, então 2 vem aqui. E qual é a menor valência do iodo? Do iodo é 1, então ele continua desse jeito. É seleniuro de alumínio. Alumínio e o seleniúrio. Tá? Qual que é a valência do alumínio? 3. E do seleniúrio? Como ele é um ácido hidrácido, ele pega a menor valência. 2. Pronto. Sulfuro cúprico, a gente vai ter o cobre e o enxofre, ou em espanhol azufre. Cúprico, o cobre está usando a maior valência dele. Então a gente vai pegar aqui. Cobre, qual é a maior? É 2. E do enxofre, qual que é a menor valência? É 2 também. A gente pode simplificar. Então a gente corta aqui e a fórmula fica dessa maneira. Pronto. Sulfuro mercurioso. Então a gente vai ter o mercúrio, Ag, e 2 aqui por causa do enxofre. E nós vamos pegar a menor valência do mercúrio. Qual é a menor valência do mercúrio? Nós vamos encontrar aqui, é 1.
Então ele vai ficar desse jeito. Então agora a gente vai fazer a formulação dos elementos que terminam com o sufixo ato, e lembrando que antes dele ser ato, ele foi ico, ou seja, ele era um ácido. Então eu preciso transformar ele em ácido primeiro, para depois acrescentar o metal e transformar esse elemento num sal. Então como que eu vou fazer o do bromato de lítio? Se ele era ato antes, ele terminava com ico, e o elemento e a valência que vai dar essa terminação para ele é 5. Então como que vai ficar? Fica assim, Br2O5. Se ele era ácido, aqui ele é um anidrido. Para ele ser ácido, eu tenho que acrescentar água. Então, H2O. Aí fica H2Br2O6. Eu simplifico tudo e vai ficar assim. HBrO3. Eu acrescento o lítio no lugar do hidrogênio. E a fórmula vai ficar assim. LiBrO3. Carbonato de sódio. Então, era o carbono usando a valência 4. Então, vai ficar assim. C2O4. Simplifico. Daí fica CO2. Acrescento água. Vai ficar H2CO3. Coloco o sódio no lugar do hidrogênio e a fórmula fica assim. Na2CO3. Clorato de sódio. O clorato foi um ácido clórico e para ser ácido clórico ele estava usando a valência 5. Então primeiro eu transformo ele em anidrido. O5, acrescento água e aí fica H2Cl2O6. Simplifico e vai ficar HClO3. Vou acrescentar o sódio no lugar do hidrogênio e a fórmula vai ficar assim. NaClO3. Nitrato cúprico é o nitrogênio usando a maior valência. Então, ele era ácido. Então, vai ficar assim. Primeiro anidrido. Qual é a valência do nitrogênio? Ele está usando a valência 5. Então, 5 aqui, 2 aqui. Acrescento água e vai ficar N2O6. Simplifico e fica HNO3. Acrescento o cobre no lugar do hidrogênio e a fórmula vai ficar assim. Cu2NO3. O perbromato de cálcio, o bromo vai estar usando a maior valência dele, que no caso é 7. Então, primeiro eu transformo ele em um anidrido. Acrescento água. Aí fica H2Br2O8. Simplifico e fica HBrO4. Acrescento o cálcio, que é um metal, no lugar do hidrogênio. E a fórmula fica dessa maneira. Qual é a valência do cálcio? É 2. Então como que fica? Eu coloco um parênteses aqui e o número 2 aqui. Perclorato cobaltoso. Mesma coisa. O cloro está usando a maior valência dele. Então ele vai ficar com uma valência de 7. Acrescento água. E vai ficar dessa maneira aqui. Cl2O8. Simplifico e fica O4. Igual ao anterior. Daí eu vou acrescentar o cobalto no lugar do hidrogênio e a fórmula vai ficar da seguinte maneira. ClO4. Aí tem que ver qual é a valência do cobalto. O cobalto ele tem valência 2, cobaltoso, certo? Está atuando com valência 2. Eu coloco um parênteses aqui e acrescento o número 2 aqui. Fechamos sais que terminam com o sufixo ato. Vamos passar para o próximo, então.
No caso, nós vamos fazer a mesma coisa que o exercício anterior. Transformar eles em anidrido, acrescentar água para transformar em ácido e depois acrescentar o elemento metal. Então vamos lá. O clorito. O clorito ele era o cloroso. Então se a gente observar aqui na valência, se ele fosse 1 seria hipocloroso, como ele é o elemento 3, então ele é cloroso. Logo ele está atuando com valência 3. Então fica assim. Acrescento água e a fórmula vai ficar assim. H2Cl2O4. Simplifico e fica HClO2. Acrescento o cálcio, que é um elemento metal, no lugar do hidrogênio. E a fórmula vai ficar da seguinte maneira. CaClO2. Mas qual é a valência do cálcio? É 2, então, entre parênteses, 2. Tá ok? Hipoclorito de sódio. Hipoclorito está usando a menor valência, né? Porque no caso hito seria oso, então hipocloroso. O hipocloroso é baseado na valência 1. Então ele fica da seguinte maneira. Primeiro transforma em anidrido, depois em ácido, depois acrescento metal para transformar em sal. Então vai ser o Cl atuando com valência 1, mais o oxigênio, mais H2O. Então fica H2Cl2O2. Simplifico tudo e ele vai ficar assim. Vou acrescentar o sódio no lugar do hidrogênio e a fórmula fica da seguinte maneira. NaClO. Nitrito de alumínio. Nitrogênio atuando com qual valência? Com a menor valência dele. Então, e acrescento água. E fica NO. Agora eu acrescento o alumínio no lugar do hidrogênio e a fórmula vai ficar da seguinte maneira. Al2NO2. Mas o alumínio, olha a valência dele aqui, é 3, então eu coloco um parênteses e acrescento o número 3. Sulfito férrico. Então, do ácido sulfúrico, está atuando com valência 6, no caso. Vai ficar assim. S2O6, simplifico, SO3, acrescento água, H2SO4. Vou acrescentar o ferro. Olha o ferro como ele está aqui, Ico. Nesse caso, nós vamos ter que ver qual é a valência que ele está atuando. É a 3. Tá? Então, fica bem atento com isso. Vou colocar o ferro no lugar do hidrogênio e a fórmula vai ficar da seguinte maneira. Fe2SO4. Mas qual valência que o ferro está atuando? Lembra? Valência 3. Então, eu coloco entre parênteses 3. Sulfito mercúrico. Mesma coisa. O azufre atuando com valência 6. Mas veja bem, para a gente não perder tempo na prova, olha aqui, sulfito, sulfito, sulfito. Então é só eu copiar essa parte aqui, ó, até aqui. Só copiar essa parte. Então eu coloco Hg2SO4. Qual é a valência do mercúrio? Então ele está atuando com valência 2. Vou colocar entre parênteses e 2. Aqui eu posso simplificar, ó. Posso tirar esse e esse. Então a fórmula final fica assim. Pronto. Sulfito, mesma coisa. Plombo, SO4. Não posso esquecer do 2 aqui. Qual é a valência do chumbo que ele está usando aqui? É a valência 4. Então eu coloco entre parênteses, valência 4. Posso simplificar. E aí a fórmula fica assim. PbSO4,2. É isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, para quem estuda junto comigo, pode ir lá na sala perguntar. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e qualquer dúvida pode postar aqui nos comentários também. Assim que eu ver, eu já respondo vocês. Ok?
Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e tchau, tchau!